32º vídeo da série Guia para uma Vida Próspera e Feliz. O assunto principal é sobre inutilidades, né? Inutilidades não é coisa física, né? Inutilidades que a gente carrega na nossa mente. Antes, porém, de entrar no assunto principal, vamos falar sobre duas respostas, né? Dois questionamentos enviados. A primeira é como perder o medo para tomar a atitude correta e decidir para iniciar o empreendimento. A segunda pergunta é: existe alguma forma para domar a raiva, a vontade de berrar, xingar, revidar, né? E ter algum treinamento para não ter esses ímpetos? Bom, a primeira pergunta é questão do medo. Como perder o medo? Não tem como perder o medo, né? E nem precisa perder o medo. É um sentimento natural, faz parte do ser humano, né? E ainda bem, né? Na verdade, todas as pessoas sentem medo. Ter medo, hesitação, né? Não é ruim. Imagina quanta besteira, né, que teria feito se não sentisse medo, né? Com medo já faz besteira, imagina sem medo, né? Então, imagina a quantidade de besteira tendo medo. A questão principal não é perder o medo, é saber utilizar o medo a seu favor, né? A única forma de fazer com que o medo, a hesitação não se torne uma barreira, um empecilho, um obstáculo na vida senão emperra, né? Fica parado, é ser amigo da hesitação, né? E ao ser amigo você usa isso com sabedoria. O segredo para ninguém, nada do universo fazer mal é ser amigo de todas as coisas do céu e da terra. E medo e hesitação fazem parte de todas as coisas do céu e da terra. O que tem que fazer? O que é usar com sabedoria? É usar, né? Fazer um planejamento minucioso, com todas as variáveis possíveis de quantificar. Para quê? Para você ter as três visões, né? O que é fazer planejamento? É fazer um fluxo de caixa de pelo menos um ano, né? E aí tem que considerar a fase pré-operacional, a fase inicial, né? Que não tem receita, né? E a terceira fase, que é a fase operacional, com todos os custos, né, reais, operacionais reais, considerando o prazo de recebimento, né? Isso é fundamental, porque o fato de vender não significa que vai receber, né? Então, caixa é quando entra o dinheiro, e é isso que é o grande problema, né? Saber administrar isso, que é o fluxo de caixa. Bom, qual a primeira visão? A primeira visão é você ter uma visão totalmente tenebrosa, né? O que tem que fazer? O óbvio, né? Buscar outro empreendimento, outra situação, não há outra, né? Isso é bem óbvio. Segundo, ver um horizonte promissor. Não tem o que hesitar, né? E se tiver hesitação, significa que no fundo não quer, né? Então, para, né? Não adianta ir adiante, né? Se não tem vontade, né? Não digo nem só vontade, né? Porque não é só vontade, precisa ter aquilo que o pessoal chama hoje de resiliência, né? A persistência. O
O que acontece na grande maioria das situações, quando fizesse a análise, né, esse fluxo de caixa, esse planejamento financeiro, é se encontrar numa faixa neutra, né? E aí, o que depende? Né? Neutra para baixo, melhor procurar outras alternativas, claro. Mas neutro para cima, você tem que, a única coisa depende da sua decisão, né? E uma vez decidido, tem que queimar a ponte que atravessou. É isso que tem que fazer. Para não ficar só conjecturando, lutando contra os desafios imaginários, tem que fazer isso, né? Não é sair atirando de qualquer jeito, né? Mas não pode ficar parado, né? Porque se ficar só imaginando, né? Só sonhando nas nuvens, não adianta nada, né? É aquilo que fez o Thomas Edison, né? Ele colocava em prática, experimentava e a cada erro dizia, aprendi uma forma que não dá certo, né? Essa é a resiliência, né? Cair, levantar. Seria a persistência, né? Hoje o termo que o pessoal usa é resiliência, né? A pessoa vai mudando de termo, né? A mesma coisa, mas vai mudando de termo. Até porque se não fizer isso, não vende livro, não vende curso, não vende consultoria, não vende coaching, né? Então tem que ir mudando, criando novos termos. O segredo do sucesso, né, já falamos sobre isso, é fazer bem feito qualquer coisa que tiver que fazer, né? Não tem outra coisa, né? Fazer bem feito. Esse é o horizonte, né? Não perder o medo, mas fazer do medo um teu aliado, fazer um bom planejamento financeiro, um fluxo de caixa. Isso é fundamental, né? A maioria dos empreendimentos que não dão certo, o pessoal não faz isso, né? Imagina uma receita na cabeça, nem sabe quando vai entrar e acha que já vai entrar no dia que abrir a porta, vai ter receita, né? Você vai ter receita, mas vai demorar, depende do negócio, mas 1, 2, 3, 4, até 6 meses, né? Dependendo. Então, durante esse período, você tem que ter uma reserva para tocar a sua vida, né? Vida familiar, vida pessoal. Sem ter essa visão, vai fazer besteira, né? Que aí bate o desespero e quando bate o desespero, você não pensa, né? Esse é o grande problema. Bom, não sei se alguém tem alguma sugestão, né? Se tiver, também fica à vontade. Algo a acrescentar ou não. A segunda pergunta é: existe alguma forma de domar a raiva, vontade de querer revidar, né, responder, né? Existe uma forma de treinar para não ter esses ímpetos? Diante de críticas, né? Até muitas vezes pode ser injusto, né? Mas você não pode reagir. Existe um treinamento, sim, né? O treinamento é bem simples, né? Bom, da mesma forma que medo não tem como domar a raiva, né? Um sentimento natural, né? Como medo. Mas você pode treinar a mente para não reagir instantaneamente. E aí é científico, né? Tem um pesquisador japonês que fez uma pesquisa, né? Hoje você consegue medir tudo, né? E mediu a reação, né, da pessoa, todo o processo que ocorre no cérebro, né? Entre você captar a palavra ou a imagem que você captar, processar e voltar, né? O tempo é 6 segundos. Depois de 6 segundos, a tua adrenalina começa a baixar. Então, o que ele dizia, né? Estava orientando uma pessoa totalmente agitada, dizia: você tem que aguentar 6 segundos, né? Não responder nada, né? E aí treinar, usar
sei lá, conta até 1, 2, 3, 4, né? Bem devagar, né? Respira fundo. O que ele ensinou foi respirar fundo, né? Respira, segura o ar e vai soltando devagar. Isso dá 5 segundos, né? E é o tempo suficiente para baixar o nervo, né? E então, nesse inteirinho, então, a primeira coisa que tem que habituar é não partir para a resposta, habituar, né, treinar a tua mente a classificar a crítica, se procede, qual o significado e a importância. Se fizer isso, vai ver que a maioria das críticas é insignificante, né? Não passa de um pequeno incêndio que não serve para nada, né? Sim. Usar a raiva, o medo, a indignação com sabedoria, né? Isto é, a seu favor. Fazer igual com medo. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Então, quando reconciliar com a raiva será teu amigo, né? Isto é, né? Você vai começar a manifestar e usar a energia da raiva de forma positiva para melhorar e corrigir a si mesmo. Não existe crítica construtiva, né? Essa coisa de crítica construtiva não existe, né? Te escuta muito, né? Crítica construtiva. Toda crítica, né, seja construtiva ou não, é crítica, né? E principalmente aqueles que fazem em público, né? Eu nunca vi pessoa em público dizer, eu vou fazer uma crítica construtiva em público. Isso não existe, né? Você vai conversar em particular, né, com a pessoa, né? Dizer, olha, é isso, né? Mas em público dizer, eu estou fazendo uma crítica construtiva em público, tá de brincadeira, né? Eu já escutei muito disso, né? Você não faz crítica construtiva em público, né? Aliás, se quiser ajudar, né? Se quiser realmente fazer uma crítica construtiva, deve sugerir uma solução, né? Nem sem ao menos chamar a atenção, né? A falha ou a dificuldade, não importa, né? Isso é a forma. Bom, para não receber crítica, né? Você não pode criticar, né? Não julgue para não ser julgado, né? Esse é o melhor remédio. Então, o que tem que fazer é habituar a não criticar, que é apontar os erros, defeitos, né, dos outros, né? Não olhe, né, e se vê alguma falha, tenta ajudar, né, sem alarde, sem nada, né? Sugere uma coisa assim, não diz que é crítica construtiva, né? Acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é dizer, eu vou fazer uma crítica construtiva, né? Bom, o mundo, ela é teu espelho, né? Da mesma forma que você age ao mundo, o mundo responde para você, né? Então, se não quiser ser criticado, não critique, né? Se não quer ser julgado, não julgue ninguém. E se for, é esse remédio daqui de cima, né? 6 segundos. 6 segundos é o tempo suficiente para você respirar o ar a fundo, segurar, soltar, né? E enquanto isso você pode pensar, né? Se procede, qual o significado, qual a importância, né? Aí você já acalmou. 6 segundos você já acalmou. É isso que o pesquisador chegou. Bom, se tiver alguma sugestão, fique à vontade. Vamos para o assunto principal. Esse é o 32º vídeo da série Guia para uma Vida Próspera e Feliz. As 12 inutilidades que devemos eliminar da nossa vida. Bom,
Primeira coisa, né, tem que identificar, né, para poder eliminar as inutilidades da vida. Qual a forma, né, o método? Né? Liste detalhadamente numa folha de papel os pensamentos, as atitudes e coisas que fez durante uma semana, 10 dias. Né? Anote. Reflita sobre cada uma delas, questionando, né? Isto beneficiou a mim, os meus familiares e também a outras pessoas. Se ela não me beneficiou, não beneficiou minha família, nem beneficiou outras pessoas, é inutilidade. Né? Esse é o critério. E elimine todas as inutilidades da vida. Deixa de desperdiçar tempo e energia com medo, excitação, preocupação, raiva, né, intriga, ficando triste, né, provocando intrigas, etc, etc. Por que devemos eliminar as inutilidades da vida? Aquilo que já foi falado nos vídeos anteriores, eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência de teus pensamentos. Mesmo que peças a luz, não poderás dá-la se possuis treva na mente. Né? Então, o que sintoniza com a frequência do pensamento que é prejudicial é a inutilidade. Né? Ela está gravada e geralmente tem uma frequência alta. Né? Eu te dou aquilo que, né, sintoniza. Você manda uma vibração, vem a resposta e vem, né, a situação que você não deseja. Você manda uma vibração, a tua frequência sintoniza, daqui como se fosse um Wi-Fi free, né? E busca o servidor, ela responde e vai manifestar, né? Isso que acontece. E também porque essas inutilidades são sujeiras que interrompem o canal de ligação com o reino de Deus, com a provisão infinita de Deus, e impede a manifestação da saúde, da alegria, da prosperidade na nossa vida. Então, por que devemos, né? Por causa disso. Quais são, né? Enumerei 12 inutilidades, mas tem muito mais, né? Aliás, se vocês tiverem mais alguma inutilidade, pode dizer aqui no chat, né? Comentar. A ira, né? É a pior coisa, né? A ira é incêndio na mente, né? Ela destrói tudo. Ira é a pior coisa. Ira, raiva, ódio, né? O sentimento de ira é semelhante ao incêndio na mente. Uma vez suscitado tal sentimento, estará queimando e aniquilando toda a boa índole existente em sua mente. Incêndio queima tudo, né? Queima coisas boas, né? E aí queima, né, bons pensamentos que está dentro da tua cabeça. Não ficar irritado com algo insignificante, né, como, sei lá, um modo de falar, não passa de um pequeno incêndio. Basta dizer, perdoa-me, a ira desaparece. Né? Se alguém criticar, né, você não está sendo claro, né? Você diz, me perdoa, né? Ou não ficou bom, né? Você diz, me perdoa, né? Afinal, é normal, né? Porque quando nós falamos para nós, né? Mas tem que pensar que está falando para o outro, né? E aí, falar para mim é uma coisa, falar para o outro é diferente, né? Eu consigo entender que eu estou falando, mas outra pessoa não consegue entender. Bom, para apagar o incêndio da ira, basta pedir perdão ao outro. Né? Logo que perceber, né, o erro, você tem que pedir perdão. Afinal, errar, né? Errar é humano, né? Não tem nenhum problema em errar. O problema é persistir no erro.
juntar mágoas, raivas e ressentimento no seu coração, né? Quase uma consequência da ira, da raiva, mas isso transforma em mágoa, raiva que você guarda, né? Então é o segundo, a inutilidade, juntar isso, né? Não serve para nada. Cuspir fogo. Ocupa espaço no seu coração, e onde podia ter sentimentos mais nobres, né? E faz desperdiçar o tempo, né? Porque isso vem na cabeça toda hora, remoendo coisas do passado. Sentimentos reprimidos, né, desse tipo, como mágoa, raiva, enrijece, né? Deixa duro, né? Deixa duro o teu corpo, o teu vaso sanguíneo. E que são os principais causadores do doença no coração, porque impede a eliminação de toxinas e detritos inaproveitáveis, né? A raiva cria toxina e, além de criar, teu vaso fica menor, né? E impede a eliminação. Então, é a principal causadora de doença no coração. Bom, tem que perdoar, liberte-se, abra por amor, alegria e a gratidão, né? Liberte-se, deixa, né, fluir a alegria, a gratidão, o amor. Terceiro, inutilidade é acumular pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não ajudam em nada, ocupam espaço na mente, fazem sentir-se cansados por carregar um enorme peso, né? As pessoas, a gente acorda de manhã já cansado, né? Com toda certeza você está carregando um peso mental, né? Ou antes do fim da tarde você já está todo cansado, né? Arrebentado, né? O dia todo você carregou inutilidade na tua cabeça, né? E é bem fácil, né? No dia que você tem algum atrito, conflito com alguém, uma coisa estranha, você chega em casa todo arrebentado, né? Cansado, né? Não é que trabalhou muito. Tem dia que você trabalha bastante, né? Mas como você trabalha em harmonia, em paz, você não sente cansaço. Bom, não tem como apagar aquilo que não existe, né? Tudo isso são sombras que surgiram ocupando o espaço destinado aos bons pensamentos. Por isso, basta trazer à mente qualquer bom pensamento. Tem que alegrar-se, fazer treino do riso, praticar atividade que faz feliz, leitura de livros que falem da verdade, né? Fazer coisas que... atividade e tarefa que te dê resultado rápido, né? A minha sugestão é ir na cozinha e cozinhar, né? Cozinhar é atividade legal, né? Você tem que planejar ingrediente, em que sequência você tem que cozinhar, enfim, temperar. E em questão de 1 hora e meia, sei lá, você está vendo o resultado, né? É a melhor atividade, né? Eu tenho outras coisas, mas uma das coisas que eu faço sugestão é cozinhar, né? Eu gosto de fazer isso, né? É uma terapia, né? Você fazer isso. Você bota a tua criatividade, você desliga, né? Está fazendo uma coisa diferente, você desliga, você está vendo o resultado, né? Isso muda, né? Então, tem que fazer qualquer coisa, né? Bom, em última hipótese, faz um treino do riso, né? Lê livro, enfim, tem várias formas. Mas tem várias atividades, né? Já falei, né? Eu vou cuidar das minhas minhocas, né? Tenho a composteira, melhor atividade, tem várias. Apego, né? Inutilidade. Apego é uma das maiores inutilidades. Não importa o que seja, vai ser escravo do apego. Se você apegar ao dinheiro, tornará escravo do dinheiro. Perderá a liberdade e terá medo de ficar sem o dinheiro.
Apego à fama, apego a uma pessoa, apego ao corpo, apego a um objeto, animal, não importa o que seja, você sempre se escraviza, né? Torna escravo. Não terá mais liberdade, receará perdê-los e o pior, leva ao sofrimento. Né? O apego leva ao sofrimento. Essa é a pior parte. Todo temor nasce quando há apego a alguma coisa. Né? Essa é a consequência do apego. Né? Nasce também o temor, né? O medo por causa de perder. O ministro teme o presidente porque ele se apega ao cargo, privilégio, fama, dinheiro. Né? Se não estiver apegado, ele nada temerá, podendo advertir o presidente quando for necessário. E é exatamente isso. Né? Quando você apega a uma função, uma tarefa, uma atividade, né? Você tem medo de perder regalia, privilégio, fama, né? E se apegando a escravo, você perde a liberdade, você não tem liberdade de expressar a tua opinião. Né? Essa é a pior coisa dentro de uma estrutura corporativa. Né? Você se apegar a uma função, um cargo dentro de uma empresa, claro, tem os privilégios, né? Tem o lado financeiro, mas você se vende, né? Se torna escravo, nunca pode deixar fazer isso, chegar a esse ponto. Transferir para amanhã os sofrimentos e fracassos de hoje, né? Essa é a inutilidade. Fugir dos problemas e esperar que se resolvam sozinhos, né? Essa é uma das consequências, umas variâncias, né? Transfere para amanhã para ver se resolve sozinho, né? Isso é besteira, né? Você só está adiando, né? Só está carregando o problema todos os dias para frente. O sofrimento e fracasso de ontem terminou ontem, né? É claro que você fica aborrecido, tal, mas não tem mais nada a fazer, né? Não carregue o fardo de ontem para o dia de hoje. A cada dia basta o seu fardo, né? E realmente não faz sentido, né? Você fica chateado, já perdi contrato, faturamento de 6 meses, né? Seria... você fica chateado, né? Mas você não tem o que fazer, né? Ainda mais você não pode tirar o ânimo da tua equipe, né? Eu já até contei uma vez, né? Eu não tinha o que fazer, fiquei pensando com meus botões, né? O que eu vou falar pro pessoal, né? A gente perdeu o projeto e tal. Aí eu reuni o pessoal e na maior cara assim disse, olha pessoal, a gente perdeu aquele projeto, mas não tem problema nenhum, porque a gente tem um projeto bem melhor para entrar, então obrigado pelo empenho, infelizmente não deu, né? Mas não tinha nada, né? Não tinha outra forma, né? Para não abaixar o ânimo da equipe, eu tive que mentir, né? Disse, olha, perdemos, mas a gente tem outro projeto. O fato é que um mês depois entrou um projeto maior do que aquele, né? Eu, por isso, não passei de mentiroso, né? Todo mundo falou, nossa, o que o cara disse é verdade, mal ele sabe. Todo acontecimento mal do presente, né? Isso é a forma de mentalizar. Todo acontecimento mal do presente ou do passado vai embora como água corrente. Eu recebi a vida de Deus, que se renova sempre e renasço com revigorada energia física e profissional. Né? Tem que imaginar tudo como água corrente, né? Que leva embora, afasta. A água parada estraga. A água corrente sempre está novo, está revigorado. E é isso que você tem que fazer dentro da tua mente, né? Você tem que deixar fluir como água corrente. E essa é a oração, mentalização.
todo acontecimento, né, do mal, do presente, do passado, vai embora como água corrente. Eu recebi a vida de Deus, que se renova sempre e renasce com revigorada energia física e profissional. Isso te dá novo ânimo, né? Senão você cai, né? E demora, né? E tem gente que se demora mais, não levanta, né? Bom, a outra inutilidade é afligir com o passado, né? Exatamente por o que já falamos. As ocorrências do mundo fenomênico são sombra dos sentimentos e pensamentos que você teve no passado, que desaparecem após se projetarem. São como sonhos, né? Sonho é mecanismo de manifestação e desaparecimento de situações imaginárias na mente. Se for ultrajado no sonho, não tem necessidade de lamentar ou indignar, né? Então é a mesma coisa se receber uma crítica, se alguém te pisar, não importa o que seja, né? Isso é como um sonho, né? Não tem que lamentar ou ficar indignado, né? Tem que usar essa energia de forma positiva, sempre, né? Esse é o treinamento que você tem que fazer, usar isso de forma positiva. Não seja parcimonioso, né? Mesquinho. Aquele que recebe e dá de modo a formar um círculo perfeito é saudável física e financeiramente, né? Toda vez que você receber, você tem que retribuir, né? Lá no Japão faz parte de etiqueta, né? Então, se você vai visitar alguém, você não pode ir de mão vazia lá, né? Tem que levar alguma coisa e o dono da casa já vai te retribuir com alguma coisa, né? Isso faz parte da etiqueta social, né? Tiver lá no Japão, tiver que visitar alguém, não vá de mãos vazias, leve alguma coisa. Eu, quando eu vou para o Japão, sempre levo um monte de lembrancinha aqui do Brasil, né? Aí, qualquer pessoa eu entrego, né? É a etiqueta social. A estagnação, a má circulação causa doença, causa crise econômica, né? Isso é o fato de você não circular, né? Ao receber, você não retribuir, você estagna, para, né? E é isso que acontece com o dinheiro, com o estoque, né? Você não pode parar, né? Empresarialmente, você tem que girar teu estoque, girar o teu dinheiro. A estagnação, a má circulação causa doença e causa crise econômica, crise financeira. Isso vale na vida pessoal também, né? Questão de ser parcimonioso, mesquinho, tem gente que confunde, né? O meio com o fim. Então, uma pessoa que junta dinheiro sem proporcionar alegria a si ou para ninguém, né? E morre sem poder levar fortuna acumulada com sacrifício, né? Isso é confundir o meio com o fim, né? Fim, o meio, né? O dinheiro é um meio, né? Ela não é um fim, né? Acumular, né? Acumular por acumular, acha que isso é a finalidade da vida, né? Vai fazer como pessoa que junta dinheiro, né, com muito sacrifício e no dia da morte não pode levar. Tem uma história aqui do Dr. Masaru Taniguchi de uma pessoa, né, que cuidava só do carro, né? Polia, lavava todo dia, né, o carro dele. E quando ele morreu, o carro estava lindo, né? E ele morreu cedo porque polia o carro, mas não cuidava do seu corpo, né? Não se alimentava, não dormia, enfim, não cuidava do corpo, só ficava preocupado em cuidar do carro, né? Aí ele diz, né, isso que sim, que é confundir o meio com o fim. A outra inutilidade é amor sem sabedoria. Ajude os outros sem interferir na vida deles. A interferência consiste em tentar mudar o outro, sem respeitar a vontade do outro, né?
Respeite a vontade do outro, não interfira, né? Tentar mudar o outro. Por mais que esteja fazendo besteira, tá? Você não tem direito de interferir, né? Claro que você vai tentar ajudar, mas não tente fazer isso na marra, né? Mudar o outro. Até porque a pessoa tem que aprender por si, né? Se você ajudar, ela nunca vai aprender nada, né? Então tem que deixar errar. É frio, mas é o único jeito, né? A ajuda consiste em favorecer o outro a seguir o próprio caminho livremente. Claro que isso dói, né? Imagina um teu filho, né? Filha, não importa, você está vendo que vai fazer besteira, né? Não tem jeito, né? Você não pode mudar o outro na marra. Você pode tentar até subornar, mas não adianta, né? Você tem que ensinar, né? E se você ensinar uma hora, né? Meu filho às vezes diz, né? Pai, lembra da dia que você falou para fazer aquilo, né? É claro que na hora eles não admitem, né? Depois de muito tempo vem como assim, né? Lembra daquilo, né? Bem que você tinha razão, né? É assim que funciona mesmo. Não é bom ocupar-se com problemas alheios sem executar direito suas próprias tarefas, né? Tem gente que fica só preocupado em cuidar da vida dos outros, né? Essa vida é cada um por si, né? Não adianta ocupar com problemas ali, você tem que resolver o teu problema. Se cada um resolver o seu problema, o mundo seria uma maravilha. Os desentendimentos domésticos acontecem porque querem interferir uma na vida do outro, né? Isso que mais acontece na vida do casal, né? Quando é namorado não acontece porque não interfere, né? Depois que casa, o problema do casal exatamente, né? Depois de casar, acha que tem direito de interferir, né? Enquanto é namorado não, tá tudo certo, né? Pode fazer o que você bem entender, né? Depois que casa, não. A outra inutilidade é a reclamação, né? Justificativa, né? Em vez de agir. Se reclamação resolvesse, ninguém teria problema nesse mundo. Na verdade, o que acontece é que ao reclamar, o problema só aumenta, né? Não diminui, só aumenta o problema. Então, só pelo bom senso já devia parar de reclamar. E reclamar é justificar, né? Enquanto buscar justificativa, atribuirás essa responsabilidade a um elemento de fora chamado fui obrigado a fazer, os outros, foi azar, né? E não procura melhorar a si mesmo. Enquanto você não se conscientizar, né? Já falamos sobre isso, tem que fazer uma declaração, né? Eu sou sempre 100% responsável por tudo que acontece na minha vida e de fazer uma procuração, registrar no cartório e deixar pendurado num quadro grande na frente, né? Para um lugar bem visível, né? Para você nunca querer justificar e reclamar. E ao fazer isso, você vai ver que tem muita coisa que pode melhorar, né? Tem vontade de reclamar, né? Mas você vê besteira, mas você vê que naquilo lá tem muita coisa a melhorar no fundo. Pessoas bem-sucedidas são as que assumem a rédea da sua vida. E é a única maneira de alcançar sucesso, né? Ser exitoso em qualquer coisa. As desculpas, as justificativas, as reclamações limitam crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Quando você reclama, você não está vendo, né? Está só reclamando, está botando culpa no outro, né? Nunca vê você, né? Quando você parar e falar o que eu fiz de errado, o que eu tenho que melhorar, né? Você vai crescer, né?
Então a reclamação justificativa impede o crescimento profissional, né? Uma das razões das pessoas que não têm êxito na carreira é exatamente isso, nessa mania de justificar e mania de reclamar. Tem que parar com isso, né? Quando parar de fazer isso, começa a desenvolver. Bom, essa é uma das coisas que já estava em pauta esses dias, né? Todos esses vídeos, últimos vídeos. Não experimentar coisas novas por medo, por hesitação. Pessimista, né? Pessimista é aquele que tem hábito de imaginar o pior, né? Mas isso não quer dizer ser realista, tá? Hábito de imaginar pior não é ser realista, né? Porque eu tinha um amigo, uma pessoa que trabalhava comigo e sempre dizia, né? Você é muito otimista demais, Orlando, né? Aí eu dizia, você é pessimista. Ele dizia, eu sou realista, né? Eu era otimista, ele era realista, mas era pessimista, né? Só ficava imaginando coisa que ia dar errado, né? Eu tinha preguiça de pensar em coisa que ia dar errado, né? Só pensava em coisa que dava certo. Pensar o que teria acontecido se tivesse agido de outra maneira, né? Isso é uma consequência, né? Não faz isso, né? Ficar pensando, se tivesse feito aquilo, né? Ficar só esperando o momento certo para agir, né? Isso não existe, né? Não tem momento certo para agir, né? O momento é agora, né? Já foi falado no vídeo anterior. O Dr. Masaru Taniguchi fez isso durante 5 anos, né? Ficou esperando o momento certo para publicar a revista. Aí Deus, acho que encheu o saco e mandou o ladrão roubar tudo, né? Aí ele se acordou e começou a escrever. Só existe o agora. Deus da oportunidade só tem um fio de cabelo na frente. Atrás é careca, né? Então não pode ficar bobeando. O mundo nos oferece uma infinidade de possibilidades. Se você não permitir experimentar, né, ele irá tirar de você a chance de viver experiências extraordinárias, né? Ela só te dá a oportunidade e vem, se você não quiser, vai dar para o outro, né? Esse é a pior coisa que você tem na cabeça, né? Esse só prejudica e gera sofrimento, a angústia ao pensar no que teria acontecido se tivesse agido de maneira diferente no passado. É o tipo da coisa que não serve para nada, né? Aí, pior inutilidade, né? Ficar remoendo. Se eu tivesse comprado aquele bilhete da loteria, né? Mas não comprou, não adianta, né? Preocupar com situações que não pode mudar, consertar, corrigir. Perder tempo. Existem coisas que não podemos mudar, né? Está fora do nosso controle. E preocupar com elas é totalmente inútil, perder tempo, energia que poder ocupar com coisas úteis, né? Coisas, né, que não dependem de nós, né? Depende da decisão política, principalmente aqui no Brasil, né? Não adianta, né? Que eu não vou poder mudar, né? Está fora do meu controle. Não adianta preocupar com isso, né? Ficar brigando, né? Discutindo, né? Gastando energia, né? Quando eu podia estar fazendo coisa melhor. A angústia da maioria das pessoas é causada pelo temor doentio do futuro. O futuro está fora do controle, né? Não adianta ficar preocupando com o futuro. Preocupar com coisas que não pode mudar. O futuro é uma delas, o passado é outra, né? Tanto o futuro como o passado. Passado porque não tem mais nada, futuro porque não sabe. Então a única coisa que resta para você é o agora, né? Livrar do hábito mental errado de pensando, preocupando-se, encontra uma solução, né? Isso é um hábito mental, né? Errado, né? Acha que se preocupar vai achar uma solução.
Sacrifício não é virtude. É preciso sofrer para evoluir espiritualmente, né? Tem gente que tem isso, né? Para evoluir espiritualmente é preciso sacrificar, né? Sacrifício não é virtude, né? Thomas Sardaniguti disse que o Deus não pode ter construído um mundo tão imperfeito em que para que alguém tem que ser feliz, outro tem que ser infeliz, né? Sacrifício não é virtude. Essa é a crença errada dos meios religiosos, né? Que é necessário sofrer para resgatar o karma, pecado, e que sem este sacrifício e sofrimento não alcança a evolução espiritual. Essa é a crença errada, né? Porque você tem que sofrer para resgatar karma, resgatar o pecado, e se não tiver esse sofrimento, esse sacrifício, passar por essa dor, não alcança a evolução espiritual, não entra no reino de Deus, não vai para o céu, né? Essa é a crença errada. Não tem nenhum escravo, né, que está batendo asa no céu, né? Imagina se escravo não conseguiu entrar no céu. É um sofrimento nosso, né, que vive embaixo do ar-condicionado na sombra, que vai resolver. Muitas infelicidades vêm dessa crença errada, que se a pessoa não se sacrificar, não poderá ser feliz, evoluir espiritualmente. Pense nos escravos que não viraram anjo. Né? Isso é uma das... tem muitas pessoas que pensam assim, né, que precisa sacrificar, que tem que passar por dor, por sofrimento. Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoal da Seichanoye, né, dizer, né, passei por uma desintegração, graças a Deus estou melhor, né? Evoluí espiritualmente. Coitado. Né? Acha que tem que sofrer para evoluir. O homem é perfeito, já nasceu perfeito. Se nasceu perfeito, não tem que sofrer, né, para ser melhor. Já é perfeito, não tem que sofrer para evoluir, já é evoluído, tem que expressar essa perfeição. Bom, próximo vídeo, né, falamos sobre as inutilidades, né, a gente não falou em como eliminar as inutilidades da nossa vida, só falamos que inutilidade é o empecilho, né, atrapalha, é o peso inútil que carregamos, mas temos que saber como eliminar. Esse foi o 32º vídeo, né? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, sugestão, questionamento. Não estou vendo. Não tem nenhuma sugestão, nenhum questionamento. Então, obrigado, né? Obrigado por ter acompanhado essa gravação. Se tiver uma dúvida, um questionamento, manda pelo e-mail, né? Orlando, Orlando@canaldaprosperidade.com, ou faz parte do grupo do WhatsApp, né? Manda o teu WhatsApp, te inscreve e vamos trocando as ideias. Muito obrigado.